Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre o assunto Teshuvah, que é retornar ao judaísmo. Muitas vezes a gente fala nessa palavra nas sinagogas, nas yeshivot, ou em qualquer coisa, em qualquer situação judaica, a gente muitas vezes fala e repete essa palavra Teshuvah. Agora, muitas vezes as pessoas perguntam retornar para o judaísmo. Como assim retornar? Eu nasci, cresci numa vida normal, conheci o judaísmo, e talvez eu queira me aproximar dele. Por que retornar? Então a Torá explica o seguinte. Está escrito na Guemará que antes do judeu nascer, existe também a alma dele, que veio do Olam Neshamot, o mundo das almas, onde veio um anjo e falou para ele o seguinte: jura que você vai ser tzadik e jura que você não vai ser rachá. Jura que você vai ser um justo, não um perverso. E a pessoa vai lá e jura. Quando ele vem para uma gravidez, desde o início da gravidez até o final, o anjo específico ensina a Torá a essa alma que está prestes a nascer, toda a Torá escrita, toda a Torá oral, toda a parte profunda da Kabbalah, toda a Torá. Antes dele nascer, vem esse mesmo anjo e dá um toque aqui, embaixo do nariz, em cima da boca da pessoa, e ele esquece toda a Torá que ele aprendeu. O que isso significa? A primeira pergunta que se faz é se ele estudou toda a Torá, para que esquecer? E seja ele já ia esquecer de toda, no final das contas, então por que ele aprendeu? A Torá fala que existe um termo chamado Gaguim Ruhanim, uma saudade espiritual que você sente. Quando um judeu vai no Kotel, ele vê um muro. Na verdade, quando um não-judeu vai no Kotel, ele vê o muro. O judeu, ele vê mais que o muro. Ele sente que aquilo está conectado à história dele de uma forma profunda, de uma forma que está conectada à alma dele, algo acima do tempo, acima da lógica, e ele chora. Como pode ser? Pessoas de outras religiões criam coisas de ouro, de diamante, não sei o que mais, para que se torne bonito. Um judeu vai num muro, cor marrom, chega ali e chora, porque aquele é judaico. Isso significa saudade espiritual. Já que você tem na tua origem, na tua alma a Torá, agora quando você vem para esse mundo, na verdade você só vem buscar de volta aquilo que já era e sempre foi seu, a sua identidade judaica. Por isso que a Torá fala que a gente está voltando ao judaísmo, e não somente se aproximando pela primeira vez. A Teshuvah, o ato de retornar ao judaísmo, tem um poder incrível. A Guemará diz que uma pessoa que faz Teshuvah retorna ao judaísmo, ela passa por testes até não poder mais, gigantes, por toda essa vida. E aonde ele se encontra, a Torá fala que os maiores justos da geração não podem se encontrar, não podem estar naquele mesmo local, porque não tem o mérito que aquele que fez Teshuvah obteve. Daqui a gente vê que a identidade judaica é algo que é supremo, é algo que está acima da lógica, acima do tempo. Mas uma outra pergunta interessante. Muitas pessoas falam o seguinte: judeu, judaísmo, Torá e mitzvot. Qual é a relação entre tudo isso? Muitas pessoas, e até inclusive pessoas não religiosas, dizem: por que eu preciso ter Torá e mitzvot para ser judeu? Eu sou judeu porque eu faço parte de um povo que tem a sua cultura, que tem a sua dança, que tem a sua matzá em Pesach. Eu não tenho obrigatoriedade de ter toda a minha religiosidade para eu ser judeu. Aí que a pessoa se engana. Você só é judeu por causa do judaísmo. Você só é judeu porque no Monte Sinai, há 3.300 anos atrás, você recebeu a Torá com, em média, 2 milhões de pessoas junto com você. E por causa disso você é judeu. E é por causa disso que a sua família, seja ela provinda de qualquer país, seja ela da China, seja ela do Iraque, seja ela da Síria, todo o povo judeu, grande parte dele comemora Pesach, porque isso iniciou no Monte Sinai. E depois vieram todas as religiões, seja o catolicismo e o islamismo, se basearam na nossa religião e criaram outras. A nossa Torá, ela vem há 3.300 anos com uma principal e única orientação que Deus deu para o povo judeu, para também ensinar para o mundo. E a gente só é judeu por causa do judaísmo. Para a gente ter noção, a tal ponto que chega a importância do ato de fazer Teshuvah, aqui tal importância tem quando uma pessoa se aproxima do judaísmo, o que ela ganha junto com a vida. Existem histórias até não poder mais. E uma delas é o que aconteceu com o Baba Sali. O Baba Sali uma vez chegou para um judeu que ele tinha na verdade muita dificuldade de fazer Teshuvah. E não só ele tinha muita dificuldade de fazer Teshuvah, como ele tinha um problema físico de nascença, ele era paralítico, desde que nasceu, e ele não podia levantar a cadeira de rodas, e ele sempre ficou revoltado com a vida por causa disso, revoltado na verdade com Deus. Ele chegou uma vez para o Baba Sali
e foi lá e vamos tentar. Disseram que ele é um rabino grande, na época ainda do Marrocos. Vou pedir uma brahá para ele, vou pedir uma bênção para ele para ver se ajuda. Ele foi, chegou para Babassali e falou: Rav, me dá uma brahá. Eu não posso andar, não posso levantar como você está vendo. O Babassali chegou e falou que Bezat Hashem você possa levantar e que mérito disso você faça tchuvá shlema. Você volte em tchuvá, retorne ao judaísmo. Pega agora, se esforça e levanta. Esse judeu foi lá, com todas as dificuldades do mundo, tentou levantar, caiu, achou engraçado, como se fosse, não vou conseguir andar. A família tentou ajudar, uma situação de humilhação, não, deixa eu tentar ajudar, você vai levantar. O Babassali falou: ninguém ajuda, quero que você levante. E ele conseguiu, no final das contas, levantar, e foi uma emoção absurda. E o Babassali falou: isso foi Hashem que ele te deu. Agora o que você vai dar para Hashem? E ele recebeu sobre ele voltar para o judaísmo. A primeira coisa que ele fez foi correndo, não andando, correndo, mesmo o problema que ele tinha, o primeiro orelhão que ele encontrou, para ligar para pessoas da família para dizer o milagre que tinha acabado de acontecer. Daqui a gente vê o seguinte: Hashem 24 horas por dia dá milagre, faz milagres com a gente, dá tudo pra gente. E muitas vezes a gente se pergunta e tem que perguntar o que a gente vai dar para Hashem. O que Hashem quer de mim? Eu sei muitas vezes que Hashem me ajude e pedidos a Hashem. Agora a pergunta que você, eu, todos nós temos que fazer: o que Hashem quer de mim? O quanto eu tenho que doar de mim para Hashem, para que a gente possa de vez ter uma geração com Mashiach, uma geração com a redenção que é Geulah, com Mashiach Tzedekenu, com Beit HaMikdash, sem sofrimentos, sem guerras, sem nada mais podendo importunar, não só o povo judeu, como o mundo inteiro. Que a gente possa ouvir toda essa azhará, toda essa advertência que Hashem manda pra gente, com todas as guerras e doenças, para que a gente volte a ativar, retorne para o nosso judaísmo, e que a gente faça paz e aliança com o único que sempre foi e aí será, que é Hashem Itbarach. Que a gente tenha o mérito de voltar para o nosso judaísmo, aproveitar tudo de maravilhoso que tem, não porque eu vou estar fazendo um favor a Deus, eu só posso estar completando a mim mesmo, porque Hashem já foi e aí sim vai ser completo. Só você vai estar se ajudando com o judaísmo. Que Bezat Hashem te volte para nossas origens, com Torah e Mitzvot, como sempre foi, 3.300 anos de história. Bezat Hashem Itbarach, que a gente possa chegar nesse nível. Shabbat Shalom e até a próxima.